Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e do público. Eu gostaria de chamar, por gentileza, no assento, o nosso secretário Fábio Vieira Souza Leite, secretário municipal de governo. Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto da Fazenda. Leandro Romagnoli, diretor do Departamento de Orçamento. Registro a presença dos vereadores Carreira, presidente dessa casa, vereador Cula, vereador Trigo, vereador Rosiello. E convido para me acompanhar na mesa o meu companheiro de comissão, vereador Sargento Laudo. A vereadora Alessandra Luquezzi e a vereadora Jamila justificou a ausência em razão de outros compromissos para esta noite. A presente audiência pública terá duração máxima de 2 horas. Nesta audiência, iremos tratar sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. Aqui se refere ao projeto de lei complementar 06 de 2019, em trâmite nesta casa desde o dia 28 de junho. Importante destacar que a matéria já recebeu o parecer jurídico e esteve à disposição dos parlamentares para o recebimento das emendas e tramitou pelas comissões permanentes. Além disso, a LDO para 2020 foi amplamente discutida nesta casa durante a audiência pública realizada no dia 16 de julho. No último dia 4 de setembro, o chefe do Executivo enviou mensagem ao projeto complementando os anexos 5 e 6, de forma a tornar mais clara e objetiva a conciliação de vários valores nesse anexo, o que foi exclusivo objeto de observação em documento subscrito pela vereadora Rosiello. Não obstante o conteúdo do projeto e da mensagem que o altera e já tinha sido levado aos conhecimentos dos vereadores, a presidência da Câmara e os membros da Comissão de Finanças acolheram a sugestão da Procuradoria e de imediato foi convocado esta audiência. Estamos nesta noite assegurando a transparência, a publicidade e a participação popular na tramitação do processo legislativo orçamentário. Como todos sabem, a LDO estabelece os parâmetros necessários para a alocação de recursos no orçamento anual do município, de modo a garantir a realização das metas e objetivos da administração pública e que serão executadas pelo Executivo. Em seu contexto, o projeto abrange uma projeção com detalhamento das receitas e estimativa da despesa por secretarias. A composição da receita global para 2020 é de R$ 416.655.000, com as deduções legais referentes ao Fundep. No tocante às despesas, a previsão geral é na mesma ordem, estando estimada por órgão na seguinte conformidade: Prefeitura, R$ 359.908.000. Câmara, R$ 5.591.560. Botuprev, R$ 51.557.000. No anexo que integra as diretrizes orçamentárias, podendo verificar a descrição dos programas, das metas e dos custos de forma bem detalhada, e que também já foi objeto de explanação pelo secretário Fábio Leite na audiência pública do dia 16 de julho. Sendo assim, vamos abrir a palavra para indagações e que poderão ser dirigidas aos representantes da Secretaria Municipal de Governo que compõem nossa mesa. Antes, eu gostaria de passar ao meu companheiro de comissão, o vereador Sargento Laudo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, Rosiello, Carlos Trigo, vereador Cula, nosso presidente Carreira e quem preside nesse momento a sessão, vereador José Fernandes e os membros do Executivo, o secretário Fábio, E dizer para os senhores que
vamos tocar os trabalhos, as indagações serão feitas, uma vez o público faz a pergunta e outra vez os senhores vereadores. Eu vou ficar encarregado das inscrições, é só manifestar, eu faço as inscrições e assim nós vamos tocando os trabalhos. Passo a palavra para o senhor presidente da continuidade nos trabalhos. Obrigado, companheiro vereador Sargento Laudo. Passo a palavra ao nosso secretário de governo, Fábio Leite, suas considerações. Em seguida, eu passo para o Luiz Guilherme. Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes através da figura do presidente dessa sessão, o vereador Zé Fernandes. Me coloco à disposição para qualquer questionamento ou esclarecimento que julgarem necessário. Antes disso, eu gostaria de fazer uma colocação para Vossa Excelência. O que mudou, começar perguntando para Vossa Excelência, o que mudou no projeto com a última mensagem enviada à Câmara? Depois eu passo aos demais vereadores que queiram fazer alguma pergunta. O vereador Sargento Laudo está do meu lado, vocês só dão um sinalzinho para ele, por gentileza. Agradecer a presença do Leonardo, também da Secretaria da Fazenda. Obrigado, Leonardo. E a população que nos acompanha pela TV Câmara. A mudança principal, vereador Zé Fernandes, nós complementamos os anexos 5 e 6. Então, pelo detalhamento do projeto, os senhores perceberão que nos anexos a gente tem o detalhamento das unidades gestoras, dos programas, das ações. O que nós fizemos com essa última mensagem? Nós ampliamos a quantidade e o detalhamento das informações, de modo a incluir tudo que era necessário para que a conciliação desses dois anexos fosse possível com os 416 milhões orçados para o ano que vem de maneira aproximada. Então, na versão anterior, se nós pegássemos o anexo 5, o programa 000, ele tinha um total de 10.475 mil reais e passou com essa nova mensagem a ter 40.300 mil reais. Qual é a diferença de valor existente aqui? São as despesas relacionadas a Botuprev. E no anexo 5, o programa 999 passou do montante de 13 milhões para o montante de 34.732.000, também com a mesma ressalva. Foram incluídas ou foram detalhadas as informações relacionadas a Botuprev. Então, fundamentalmente, de uma maneira bastante objetiva, é isso que essa nova mensagem trouxe de complementação nesses dois anexos. Aproveitar e agradecer a presença do nosso ex-presidente e vereador Isaías Colino. Obrigado pela presença. Algum vereador gostaria de fazer uma colocação? Pergunta? Vereador Carreira. Quero cumprimentar a mesa diretiva, na pessoa do presidente José Fernandes, do secretário Sargento Laudo, nosso querido secretário Fábio Leite, os demais componentes da Comissão de Finanças da Prefeitura Municipal. Digo que, acatando a sugestão do nosso procurador jurídico, com a mensagem enviada para o seu prefeito, para dar legitimidade ao processo da LDO, essa presidência convocou essa audiência pública, porque é uma exigência fiscal, mas com certeza só veio para cumprimentar e legitimar, porque esse vereador já sanou todas as suas dúvidas e a cumprimentação dessa mensagem contempla todos os demais itens que faltavam. Então quero, mais uma vez, não sendo redundante, parabenizar nosso querido secretário Fábio e sua equipe. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uma pergunta? Vereadora Rosiello. Boa noite a todos, secretário, Guilherme, Leandro, obrigado pela presença de vocês. Nessa segunda audiência pública da LDO, a gente sabe que se faz a audiência quando o projeto é entregue aqui na Câmara, é a lei, uma das leis mais importantes das peças orçamentárias para o planejamento do orçamento do município. Estamos falando então das diretrizes para o orçamento do ano que vem, de 2020. E como o projeto já foi prorrogado a sua votação 4 vezes,
E aí, com esses novos anexos que os senhores colocaram, depois do meu ofício, como já colocado pelo vereador José Fernandes, das inconsistências de valores dos anexos 6, dos anexos 5, e depois, então, vocês corrigiram, encaminhando, então, novos anexos. E aí, vamos lá primeiro para algumas correções que faltaram. Vocês mandaram uma mensagem apenas para corrigir o anexo 5 e 6, correto? Portanto, a projeto de lei descritivo, seus artigos, tem alguns erros ainda. Se vocês estiverem com o projeto na mão, podem acompanhar, que eu vou falar. Vamos lá. Na página 6, que é o artigo 16, vocês colocam lá no inciso 3º: não onerão os limites previstos no inciso 2 do artigo 17, os créditos abertos. Aí você vai para o artigo 17, não existe esses incisos. Página 6 é da parte descritiva, onde estão os artigos. Tudo bem. A minha sugestão em relação a isso, para que a gente não impacte a audiência, se tiverem erros, podem ser reportados e a gente avalia e corrige. Acho que não é mérito para a audiência a gente discutir a questão de encontrar aqui na página. O artigo ele é muito importante, secretário, o Perfeito. Conteúdo dele. Porque... A senhora pode fazer a disposição por escrito para a gente dos erros que a senhora encontrou e a gente faz, se necessária, a correção, não tem problema. Então, para ficar registrado nessa audiência pública, no artigo 16 do projeto de lei, aí segue até o parágrafo 3º, e está escrito: não onerão os limites previstos no inciso 2 do artigo 17, os créditos abertos. Aí você vai no artigo 17, não existe nenhum inciso. Ok, está registrado. A gente nem encontra no projeto aqui essa colocação. No artigo 33, também da mesma forma. O artigo 33... Artigo 33. No exercício de 2020, a realização dos serviços extraordinários Mas esse é o antigo, né? achou? Eu reitero o pedido que eu fiz. Esses erros podem ser apontados formalmente para a gente verifica. Acho que no objeto da audiência a gente fica procurando Eu as acho que o páginas. objeto da audiência, nós estamos tratando aqui, o artigo 33 agora. No exercício de 2020, a realização dos serviços extraordinários, quando a despesa houver extrapolado 95% dos limites referidos no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 3º desta lei, e aí, no artigo 33, que é o que eu estou lendo, não tem esse inciso nenhum, e nem 2, e nem o parágrafo 1º. Ok, registrado. Vamos verificar. 16 e 33. Achou, Guilherme? É isso, né? Está errado, né? Nós vamos verificar e retornamos à questão. Bom, em relação a isso, vamos lá. No artigo 16,
no inciso 2, informa que poderá abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento da despesa. Aí, esse limite, ele não será onerado para créditos abertos, e isso está lá na linha A do parágrafo 3º, segundo e terceiro desse mesmo artigo 16, aonde diz que, caso a reserva de contingência não seja realizada até 30 de agosto de 2020, para os fins que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais. Parágrafo 3º. Não onerão os limites previstos no inciso 2 do artigo 17 os créditos abertos. Como eu disse, não existe esse inciso 2. Mas eu suponho que vocês estão se referindo ao inciso 2 do artigo 16. Correto? Aonde eu li o inciso 2, que fala do limite de 10%. Aí, diz então que na linha A e na linha B desse parágrafo 3º, não vai onerar se a reserva de contingência for utilizada para destinar para suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativos ao pessoal, aos seus encargos, inativos, pensionista, PASEP, Vale Alimentação, Vale Transporte, Auxílio Saúde, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, bem como os abertos com recursos provenientes da reserva de contingência. Então, guarde bem, não vai onerar o limite de 10%, a abertura de crédito adicionais, os recursos que serão utilizados da reserva de contingência, nos 10%. E também na linha B, a conta dos recursos vinculados também não serão onerados. Os recursos de convênios, as vinculações constitucionais, até o limite das sobras do exercício anterior e o excesso de arrecadação. Então, eu entendo que excesso de arrecadação e o que tiver projetado para a reserva de contingência não vai entrar no cálculo do limite de 10% em que está contido aqui no inciso 2 do artigo 16. Tá certo minha compreensão? Aí, vamos lá. A gente sabe que a reserva de contingência, ela é uma ferramenta, um artifício orçamentário, contábil, que permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento de situações imprevistas, do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem para quantificar o objetivo dessas reservas de contingência, inclusive em razões de projeções erradas, equivocadas das receitas. E também com provisões ou fundos que possam suprir insuficiências dessas previsões na Lei Orçamentária Anual. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que para você quantificar a reserva de contingência, você tem que calcular sobre a receita corrente líquida. E aí nós voltamos lá para o artigo 16, e vemos no artigo 16, no inciso 3, que fala que a reserva de contingência será alocada, o valor correspondente ao percentual máximo de 1% da receita corrente líquida, apurada no exercício anterior, para a reserva de contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos, contingentes e outro risco que venham ocorrer. Aí, então, nós vamos para a reserva de contingência que está nos anexos. Como o secretário falou, foram colocados, e aí são
novos anexos, que não veio inicialmente e veio nessa nova leva, por isso que nós estamos aqui. Na reserva de contingência identificada pela função 99, programa 9999, e aí tem duas subfunções, a 999 e a 997. Essas duas execuções desse programa, uma está o valor de 13 milhões. E na outra, a 997, está o valor de 21.732.000. Claro que eu estou levando em consideração que está lá no artigo 16, que se a reserva de contingência é 1% da receita corrente líquida apurada no exercício anterior, os valores que estão sendo projetados não estão de acordo com esse inciso. Pois bem, então... Aí também, eu também não sei qual é a receita corrente líquida apurada no exercício anterior. É 2018, que já fechou o ano? É 2019 ou é a LDO projetada de 2019? Para se poder fazer o cálculo desse 1%. E aí, como finalidade dessas duas ações dentro do programa da reserva de contingência, que totalizam 34 milhões, como eu disse, uma é 13 milhões e a outra é 21.732.000, a finalidade para essas duas é coberturas de passivos contingentes e outros riscos fiscais em garantia do patrimônio do servidor, conforme o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo? Bom, aí a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca a obrigatoriedade, quando apresentar a LDO, colocar os anexos. Foi isso que vocês colocaram com a mensagem, os anexos. E aí, o anexo de riscos fiscais e providências. E aí nós vamos lá no anexo fiscais e risco de providências. Vocês projetaram 13 milhões de passivos contingentes e que as providências vão sair da reserva de contingência. Então, esses 13 milhões eu entendo que está lá na reserva de contingência, no fundo do Botuprev, 13 milhões que está redondinho batendo valor, sendo 400 mil reais para demandas judiciais, assunção de passivos 150 mil, e outros passivos contingentes, 12.450.000. Então, esse valor que totaliza 13 milhões vão sair da reserva de contingência, que estão alocados no fundo do Botuprev, correto? E também tem outros riscos aqui que vocês colocaram numa previsão de 5 milhões, né? Então, só que nesse caso não tem providências na reserva de contingência. A providência que vocês vão tomar é reduzir a autorização de novas despesas e reduzir despesas da folha de pagamento. Então, não vou considerar isso porque não está nas peças. Não. Não está nos anexos. Vocês querem falar e depois eu continuo? Fique à vontade. Pode terminar a consideração da senhora, a gente anotou tudo para fazer as explicações. O presidente, porque está se passando tempo da minha fala, posso continuar? Só vou dar um tempo para ter mais um vereador na frente. Tá bom. Aí só Tá bom. deixa eu aproveitar e agradecer a presença do vereador Paulo Renato, relator da Comissão de Orçamento do município, da Câmara Municipal. O próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Renato, as suas considerações. Vai fazer a pergunta depois? Se o senhor me permitir, eu queria só responder então, a primeira parte da consideração da vereadora Rose. Então, são 3 temas aqui distintos que a senhora colocou que cabem as devidas explicações para quem nos acompanha. A questão do percentual dos 10% que é colocado nessa LDO e já vinha nas antigas peças orçamentárias dos exercícios anteriores, é simplesmente uma forma da gente tratar de uma maneira antecipada um montante de movimentação orçamentária que pode acontecer sem que a gente tenha a necessidade de mandar um projeto de lei específico para a Câmara. Então, o que diz a legislação? A legislação diz de que nós temos que, para qualquer movimentação orçamentária que aconteça, quer seja no âmbito da LDO ou da LOA,
que essa movimentação seja aprovada previamente. A nossa interpretação, não só nesse ano de 2019, referente a 20, como nos anos anteriores, responsabilidade na nossa gestão, é que através do tratamento da LDO, num percentual de até 10% de movimentação, a gente está cumprindo integralmente a legislação. Então, isso aqui explica toda a consideração que a senhora fez inicialmente sobre o montante dos 10%. Na nossa interpretação jurídica, tanto dos procuradores da Prefeitura quanto da própria Câmara Municipal, nós estamos cumprindo integralmente a lei. Isso não significa dizer que nós não traremos para essa Casa de Lei projetos de movimentações orçamentárias que sejam expressivos. Prova disso que está tramitando nesse momento nessa Casa de Leis um projeto de movimentação orçamentária de excesso de arrecadação do Fundeb da ordem de 3.500.000 reais aproximadamente. Nós poderíamos, pela LDO e LOA aprovados em 2018 com referência a 19, nem ter mandado esse projeto de lei para cá, porque estão ainda esses montantes dentro desse limite de 10% previamente aprovado. Então essa é a consideração que eu faço em relação aos 10%. Para que ele serve? Ele serve justamente para questões pontuais, por exemplo, folha de pagamento, para que a gente não tenha um trâmite demorado, moroso, que possa impactar eventualmente alguma questão da Prefeitura. Imagina se, dentro do meu pagamento de folha, eu fosse fazer uma alteração de rubrica, e isso acontece da ordem de R$1.000, R$2.000, R$3.000, reais, e dependesse de um projeto de lei específico para essa Casa de Leis. Então, a explicação da existência desse limite de 10% dentro dessa LOA, e repito, instrumento esse que já vem há alguns anos, não é inédito para esse ano de 2019, referência a 20, é isso. Em relação às alterações do anexo 5 e 6, eu vou detalhá-las como a senhora pediu, para que fique claro para a população e para todos que nos acompanham. Quando a gente olha o anexo 5, o programa 0000, antes da mensagem, nós havíamos disposto o montante de R$10.475.000 reais. O que estava nesse montante de R$10.475.000 reais? A Prefeitura Municipal de Botucatu. Por que nós modificamos nessa mensagem que foi atribuída ao projeto recentemente? Porque nós incluímos nesse programa 0000 as questões relacionadas a Botuprev. Então esse montante passou dos 10.475 para 40.300.000 reais. A diferença de 29.825.000 reais são diretamente relacionadas a Botuprev. Ainda no anexo 5, no programa 9999, antes da mensagem, o montante que estava disposto era de 13 milhões de reais, que se referia exclusivamente à Prefeitura Municipal de Botucatu. O que nós fizemos de complementação? Nós incluímos a Botuprev. Para quanto passou esse montante? Para 34.732.000 reais. Essa diferença de 21.732.000 reais refere-se à reserva de contingência da Botuprev, e em breve vou tratar a questão da reserva de contingência, que foi o terceiro ponto colocado pela vereadora. Quando a gente entra no detalhamento do anexo 6, tratando de novo os dois programas que foram alterados. O programa 0000, como eu disse anteriormente, ele tinha um montante antes da mensagem de R$10.475.000 reais. Como também reportei, ele passou com a inclusão da Botuprev para um montante de R$4.300.000 reais. E destaco, qual foi a ação que foi incorporada com essa mensagem? A ação 2037, que perfaz o total de R$29.825.000 reais, efetivamente o valor da diferença. Ainda no anexo 6, se tratarmos o programa 9999, anteriormente, como reportei, ele tinha um montante de 13 milhões, com a mensagem passou a ter um montante de R$34.732.000 reais, e a ação que foi complementada é a ação 9999, justamente com o montante da diferença, R$21.732.000 reais. Então, de novo, voltando até a pergunta que o senhor havia me feito, o vereador Zé Fernandes, e sobre a segunda consideração da vereadora Rose. A inclusão que foi feita com essa mensagem foram, tanto no anexo 5 quanto no anexo 6, a inclusão dessas ações que eu detalhei há pouco. Tratando sobre a reserva de contingência especificamente.
O montante de reserva de contingência de 34.732.000 tem qual quebra? 21.732 da Botuprev e 13 milhões da Prefeitura Municipal de Botucatu, como reportei em instantes anteriormente. O detalhamento que a senhora se refere dos 13 milhões da Prefeitura de Botucatu, aqui eu estou tratando reserva de contingência. Como que ele está disposto? 12 milhões para interferência financeira de nossa responsabilidade, executivo, prefeitura, 700 mil reais para interferência financeira de vocês aqui da Casa de Leis, da Câmara, e 300 mil de reserva geral para eventuais passivos que possam acontecer, que são os que a gente chama de passivos contingentes. E para finalizar a explicação sobre os pontos da senhora, dentro dos anexos de riscos fiscais, por óbvio, a senhora fez a colocação correta, que ele tem esse balanço, esse equilíbrio com as informações que eu coloquei anteriormente. E por que nós dispusemos esse valor? E é uma informação pública, então, portanto, eu posso divulgar. Desse montante, dentro da nossa previsão, e aqui considera-se a previsão contábil, mas principalmente a previsão jurídica, o montante de 12.450.000 reais, dentro dos anexos de riscos fiscais, em função dos casos Construtora Sartori, Tejofran e ou uma eventual queda na arrecadação. Ainda falando do montante dos 13 milhões de reais, 400 mil foram colocados para demandas judiciais e 150 mil para assunção de passivos. Então, o equilíbrio e a referência entre esses números se dá dessa forma que eu estou distribuindo para os senhores aqui, de maneira detalhada, e que, por óbvio, com essa nova mensagem, essas informações podem ser conciliadas não só nos anexos, como nas tabelas que estão no início do projeto. O vereador Paulo faria uma pergunta e eu interrompi, me perdoe. Presidente, posso, na verdade, quero cumprimentar mais uma vez toda a mesa, nosso secretário Fábio, presidente José Fernandes, vereador Lauro, que acompanha a mesa, faz parte da comissão, Guilherme, Roma. Secretário, na verdade, agradecer pela transparência e competência. Eu ia falar exatamente da reserva de contingência, estava falando com o vereador Isaías Colino, mas Vossa Excelência já acabou respondendo o questionamento que eu tinha, e tira as dúvidas e nos dá a segurança necessária com relação a esse tema. Eu queria aproveitar, vereador, só para aproveitar essa palavra que o senhor usou no final da frase da segurança, para que não fique uma má impressão de que esse trâmite entre prefeitura e Câmara seja uma questão ilegal ou irregular. Todas essas trocas de informações, requerimentos, mensagens que estão acontecendo, elas fazem parte absolutamente do que rege a legislação. Audiências públicas e o trânsito para que seja avaliado e votado na Casa de Leis qualquer projeto, essas trocas de mensagens, essas informações, esses requerimentos fazem parte desse processo, para que não fique a impressão de que existe aqui qualquer tipo de irregularidade. Então, se eventualmente novos erros surgirem, como a senhora colocou no início e nós vamos verificar, não tem absolutamente nada de ilegal. Nós vamos montar uma mensagem e fazemos a correção desses erros, ou dessas referências, ou dessas complementações, chamem como quiser, e passará pelo crivo jurídico, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. Então, dentro da questão da segurança, ou do trato, ou da transparência, com essa ferramenta, ou esse instrumento orçamentário, esse trânsito é absolutamente normal. Absolutamente normal. Próximo vereador, vereadora Rose. Aproveitar e agradecer a presença do Euclides, sempre presente, acompanhando as sessões da Câmara, sempre atuante. É isso que o povo deveria fazer, acompanhar as sessões da Câmara. Agradecer também aí, secretária de Educação, ao Dila. Obrigado, Dila. Odila. Obrigado, secretário. É isso mesmo, é absolutamente normal, embora eu acho que é inédito realizar uma segunda audiência pública por apontamentos desses erros na LDO. E realmente tem que seguir o trâmite e fazer essas correções por mensagem para que a gente possa votar o projeto de lei. Em se tratando dos valores que são colocados no fundo do Botuprev, nós falamos de reserva de contingência e o senhor deu os esclarecimentos. Eu ainda estou digerindo
o que o senhor está falando e compreendendo, eu vejo que nos anexos também da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, há a previsão de receitas previdenciárias para 2020 de 30.267.000, cujas despesas são 13.194.000. E se verifica, então, um resultado positivo da projeção de 17 milhões. E aí, então, se nós formos, então, lá para o fundo do Botuprev, onde o senhor colocou 21.732.000, e o próprio fundo, em outra ação que é do regime de previdência dos servidores, também há outros valores de 1.400.000. O senhor não está superdimensionando esses valores em função da projeção atuarial? Mais alguma consideração ou não? Tem, mas pode responder. A questão aqui nós estamos tratando de... são questões relacionadas, mas elas não podem ser comparadas diretamente como a senhora está fazendo. O anexo aqui do projeto de lei com a projeção atuarial, como o próprio nome diz, a gente detalhou aquilo que a gente recebe anualmente das simulações atuariais que a Botuprev contrata, para que a gente possa fazer a extrapolação até o período de 20 anos, se eu não estou enganado, ele chega até 2093, de como vai ser o comportamento do fundo. Esses números que a senhora leu em relação às receitas previdenciárias e às despesas previdenciárias não se confundem com esses 21.732.000. Esses 21.732.000, como disse anteriormente, são exclusivamente relacionados à reserva de contingência. Para que a projeção atuarial ela é importante? Para que a gente possa ver ao longo do período, por óbvio que aqui que ela tem por força de lei uma extrapolação de muitos anos, mas que a gente possa ver ao longo do período qual vai ser o comportamento da saúde financeira do fundo, se me permitem usar essa expressão entre aspas, para que a gente possa prever, eventualmente, outros relacionamentos da prefeitura em relação aos aportes. É para isso que tem, nesse contexto muito simplificado, a importância dessa projeção atuarial. É para isso que ela serve. Essa projeção, muito provavelmente com o projeto de lei, com a questão da reforma previdenciária que corre no Senado nesse momento, altera completamente todo esse anexo. Como ainda não é concreto, a gente está trabalhando com a última versão emitida pelo atuário. Aí vem a segunda pergunta, se o projeto da Previdência, ou a reforma previdenciária acontecer, o que acontece com isso? Uma nova contratação ou uma nova projeção atuarial é feita, aí nós temos que cruzar essa nova projeção com as perspectivas que se tem, tanto de LDO quanto de LOA, para os anos seguintes, nesse nosso caso, para o ano de 2020, para ver se eu preciso trazer alguma alteração via projeto de lei ou não, se já está suportado nas simulações que foram feitas. Então essa que é a relação que existe entre essas duas questões. De novo, o anexo da projeção atuarial é uma explosão para os senhores vereadores e para toda a população de como está sendo medido ou está sendo projetada a saúde financeira do fundo pelas próximas décadas. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Vereador Rosiano, por gentileza. Nesse caso, secretário, lá no fundo do Botuprev, a outra finalidade, que é para a Previdência Social e o regime dos estatutários, está a projeção de 29.825.000. Tendo em vista a projeção no cálculo atuarial, que é de 30 milhões, também tem assim uma diferença, que não sei por que essa diferença, porque eu acredito que a finalidade desse recurso, dessa projeção no anexo 6,
Eu acho que é em função desse cálculo atuarial. Não. Se a senhora me permite interromper, é assim, daí para que fique claro. uma diferença de uma projeção a menor colocada Como eu lá. disse, esses números eles são relacionados, mas eles não podem ser comparados diretamente. O que a senhora trata da projeção atuarial, que é o valor de 13.194.582, são exclusivamente as despesas previdenciárias. Quando a senhora trata os 29.825.000, são as despesas orçamentárias da Botuprev que incluem as despesas previdenciárias. Mas elas não são exclusivamente as despesas previdenciárias. Você tem as outras despesas que estão vinculadas à Botuprev, como autarquia e, consequentemente, o seu regime de orçamento, eu vou dizer, próprio. Mas aí, secretário, Vereadora? o senhor colocou nos encargos especiais, além na reserva de contingência dos 13 milhões, também no gabinete de negócios jurídicos, 5 milhões e 600, que é um anexo novo que não tinha e veio. Também para Previdência Social e Complementação e Aposentadorias, no valor de 1.410.000. Aí eu pergunto, por que não está no fundo de Previdência e está em encargos? Tá. E ainda nos programas de encargos especiais, há 1.465.000 para pensionista e restituição da Previdência. Também a pergunta é por que não está na projeção da execução do fundo. Porque, né, se as finalidades, elas acabam para serem as mesmas, eu começo a compreender que tem recursos também em outras unidades executoras e em outra secretaria que vai acabar cumprindo a mesma finalidade. Não. Os números que a senhora mencionou agora, eles se referem não à reserva de contingência, mas aos encargos gerais do município. Qual que é o total que foi apresentado nesse projeto de lei? Eu vou voltar à explicação anterior para ser didático. Com essa nova mensagem, o total dos encargos gerais do município, que é o programa 0000, passou de 10.475.000 para 40.300.000 reais. Por quê? Como disse anteriormente, porque nós incluímos nessa mensagem o detalhamento da Botuprev. Vou detalhar esse montante de 40.300.000 reais. Desse montante, falando de encargos gerais do município, não estamos tratando de reserva de contingência. 5.600.000 reais são provisões que colocamos ou projeções que colocamos para precatórios. 1.215.000 reais encargos gerais de pensionistas, que é complementação de aposentadoria, se eu não estou enganado. E pensões, bem colocado pelo Guilherme. 250.000 são restituições do antigo fundo de previdência. 1.410.000 reais aposentados, também complementações. 2 milhões de reais dívida pública. E 29.825 reais, que coincide ou se consolida com a informação que dei para os senhores anteriormente, relacionados aos servidores ou à Botuprev, como queiram. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Vereadora Rose? Eu queria perguntar se uma unidade executora com a sua numeração lá no anexo 6, essa unidade executora com uma nomenclatura específica pode ser igual à numeração de uma outra unidade diferente na sua nomenclatura de ações. Não entendi a pergunta. Se a senhora puder detalhar. A unidade executora 02.015.01, que é o gabinete de secretário popular, 02.015. também há essa mesma unidade 02.015.01 para o gabinete de secretário de desenvolvimento econômico. A senhora está se referindo à ação. A unidade executora. Sim.
essa relação entre unidade executora e ação, sim, nós podemos ter uma mesma ação em várias unidades executoras. Não, mas aqui são duas secretarias, vamos se dizer assim, com a mesma numeração de unidade executora. Número do programa, por gentileza. Programa Gestão 0003. A senhora tem a página só para que a gente encontre mais fácil? Não tem, é que eu tenho a planilha aqui que eu fiz, né? Então. Pode falar. Mas olha, vou deixar mais detalhado. Então está as ações para desenvolvimento do programa 0003, a unidade executora é a 02-1501, que é o Gabinete Secretário de Desenvolvimento Econômico, está na função 11 do trabalho, na subfunção 334 de fomento ao trabalho. E essa mesma numeração, 02-1501, também é colocada como Gabinete do Secretário de Participação Popular. A gente encontra aqui é 0216. E a função é 0. Fala no microfone para ficar reproduzido. A da participação, do Gabinete da Participação Popular é 02-1601. A função é 04. A subfunção é 122. Certo. Correto? Correto. O programa é 003. Certo. Então, não tem duas unidades executoras com o mesmo número. Qual que é 015? Só um minutinho para que a senhora tenha a mesma referência, vereadora. A 02-1501 é o Gabinete do Desenvolvimento Econômico, correto? Correto. Só um minutinho, por favor. Isso está para quem nos acompanha na página 46 do nosso material ou 49 do protocolo da Câmara. Unidade 02-1501, Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico. 2 páginas adiante, página 51 do protocolo da Câmara ou 48 do material impresso, a unidade executora da participação popular é a 02-1601. Aqui no meu gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico é 02-015-1. E o do Secretário de Participação Popular, estou procurando, é que eu lancei na minha planilha. Página 51 do protocolo da Câmara, o que a senhora vê em cima no canto superior direito ali, ó, a página. 51? Isso, do protocolo da Câmara ou do nosso material 48. Algum outro vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Nenhum vereador? Vereadora Não Rose? está. Não está, tem que achar. Aproveitando, vereadora Rose. Alguém pode passar a pergunta. Gostaria que alguém do público, se estivesse interessado em fazer alguma pergunta, por gentileza. Por favor, eu queria que se identifique, que a pessoa... Obrigado. Boa noite. Meu nome é Euclides, sou munícipe. É a primeira vez que eu participo da audiência relacionada ao orçamento. Se a minha pergunta estiver fora de contexto, vocês me desculpem. Eu estou aqui também para aprender. Quando tem um plano de ação e tem lá uma dotação, isso é o que vai acontecer. Esse seria o momento de eu fazer um questionamento para mudar esse valor, ou fazer uma sugestão, seria agora? Estou na audiência correta? Respeitosamente, a resposta para o senhor seria depende. As quebras que se tem do ponto de vista orçamentário, elas não são na menor porção possível. Então eu vou dar um exemplo.
Se o senhor falar o seguinte, olha, eu gostaria de saber se a prefeitura vai fazer uma despesa com aluguel para um novo serviço de saúde, por exemplo, o senhor não encontrará nesse nível de detalhe a informação nem na LDO, que é essa audiência, nem na próxima, que será da LOA. Por quê? Tudo isso entra em linhas genéricas de despesas, ou com pessoa física, ou com jurídica, enfim, a depender do tipo de contrato que se tem. Então, a resposta depende nesse sentido. Então, talvez a pergunta que eu tenho a fazer seria o momento agora, pela tua explanação. Relacionado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, durante vários anos está vindo uma dotação de R$10 mil, né, para esse fundo. A minha sugestão, não sei, agora se cai nessa questão aí, eu gostaria de fazer uma sugestão de alteração desse valor. Seria o momento? Daí eu vou explanar o motivo. Sim, a gente pode capturar a informação do senhor, eu estou só ratificando se o montante para o Fundo do Meio Ambiente são os R$10 mil, só um segundinho. Tá. Sim, Fundo do Meio Ambiente, R$10 mil redondo, só que o senhor não pode se esquecer que existem outros fundos relacionados às questões ambientais que também estão dispostos no material. Então, eu vou dar uma referência para que fique registrado e o senhor possa depois verificar. Eu estou consciente dessa questão. O Fundo do Meio Ambiente, ele entra no nosso material com a identificação 021304. Se o senhor olhar o detalhamento, respeitando o que eu disse em relação ao formato da distribuição, fundamentalmente o que ele tem aqui é para manutenção de meio ambiente, mas existe embaixo o fundo de serviços ambientais, que é o 021305, que já tem um montante de R$615 mil. Se o senhor... Só para concluir a explicação. E existe também uma outra rubrica com recursos do município, que são a de manutenções de ações relativas ao meio ambiente, que leva uma outra identificação, que é a 18541, com outros R$350 mil. Então, de uma maneira resumida, as ações relacionadas ao meio ambiente podem consumir dessas rubricas que eu comentei com o senhor e passam nessa soma rápida aqui, praticamente R$1 milhão, fazendo uma conta rápida. Na questão, como passou para o outro... Zé, eu estou fazendo aqui, se der o tempo, se você precisar cortar, você me avisa, tá? O fundo de 600 mil é relacionado a um programa que não está implantado, infelizmente, que é o plano de serviços ambientais, porque o conselho gestor para definir esses parâmetros não está. Então, é uma questão que eu não ia abordar, mas como foi tocado, eu até queria saber de um ano para outro se esse recurso não é usado, para onde ele vai. Mas voltando ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, esse fundo seria o CONDEMA que administra a aplicação dele. Por que o meu questionamento com relação a esse valor pequeno que está se repetindo ao longo do tempo? Foi feita uma alteração por um decreto do prefeito que elencou uma série de atividades ao CONDEMA, para o CONDEMA executar, que não foi um detalhamento da lei, desceu a nível de detalhe, faz isso, as atividades que devia fazer. Eu fui já membro efetivo, mas sou sempre participante no CONDEMA. O que está acontecendo, no meu entender? Foi criada uma demanda, o pessoal faz uma... Nós somos, que nem eu sou agrônomo, tenho mestrado, sou um profissional qualificado que vou lá e participo sem ganho nenhum em prol da sociedade. Tem engenheiro civil, tem biólogo, tem pessoas altamente capacitadas dentro do CONDEMA que auxiliam o município a desenvolver análise de projetos dos prédios, uma série de coisas gratuitamente. Ninguém recebe nada. Isso é serviço público em prol da comunidade. O CONDEMA está com uma deficiência em alguns aspectos, que talvez o fundo podia suprir. Que nem toda vez que cai, vou dar um exemplo prático, drenagem.
não estamos capacitados para analisar isso, mas se o fundo tivesse recurso, poderia se dar um treinamento para os membros do CONDEMA, que eu volto a dizer, são todas pessoas da sociedade, profissionais altamente qualificados, que trabalham gratuitamente em prol do município, analisando projetos complexos. Eu vou encerrar porque o Zé está dando um sinal lá, desculpa, Zé. Depois eu volto. Fábio Leite. Três questões importantes para responder às colocações do senhor. A primeira, em relação à sobra que o senhor comentou, né? Então, o que acontece ao longo do exercício de receitas não esperadas é o que a gente trata como excesso de arrecadação, e foi meu comentário no início dessa audiência. Aquilo que vira para um exercício de um exercício para o outro, ainda do ponto de vista de receita ou de recebimentos, é o que a gente chama de superávit. Então, se eventualmente o fundo ao longo desse ano de 2019 recebeu qualquer montante, esse montante não foi utilizado nem orçamentária e nem financeiramente, isso vira para o ano que vem como superávit. Só temos que lembrar que, se eventualmente o fundo teve alguma despesa empenhada que não foi paga ao longo desse exercício, essa despesa vira como restos a pagar e tem que ser suportada por esse superávit. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é uma questão conceitual que nós temos que entender. É assim, quando a gente faz a disposição dessas peças orçamentárias, nós estamos tratando fundamentalmente, especialmente para a questão dos fundos, aqueles recursos que são do Tesouro Municipal, obrigação do Tesouro Municipal em suportá-los. Vamos tratar dessa forma mais genérica. Só que conceitualmente, não faz sentido criar fundos se a única fonte de receita desses fundos seja a prefeitura, ou seja, o Tesouro Municipal. Qual que é o grande, talvez, o grande atrativo da criação dos fundos? Eu vou usar uma expressão muito simplória. Que o recurso do Tesouro apoie, mas que o fundo caminhe com as próprias pernas, com outras formas de arrecadação, enfim, com outras formas ou outras atividades que permitam um incremento de receita. Essa é a segunda parte da resposta. Em relação à dimensão do que foi colocado, toda essa disposição, tanto da LDO quanto da LOA, ela tem a participação muito ativa de várias pessoas e também dos secretários. O secretário que responde pela pasta do verde, dentro das priorizações que a gente fez, daquilo que é possível enxergar hoje para o ano de 2020, essa foi a melhor disposição. Isso não significa que não possa ser suplementado. Então eu vou voltar na questão dos 10% que tratamos no início dessa audiência. Nós temos duas formas de fazê-lo. Através de decreto, como tratamos aqui, aquela reserva ou aquela permissão dos 10%, ou através de um projeto de lei para fazer esse remanejamento. Então, isso não significa que os 10 mil, ou 630 mil, ou os 350 mil que eu comentei anteriormente, está escrito em pedra e é imutável. Não. À medida que essas ações forem acontecendo, compreendi a colocação técnica que o senhor fez, de eventualmente necessidade de mais qualificação, ou até de contratação de projetos específicos técnicos, sem problema nenhum, através de uma suplementação, quer seja por decreto, os 10%, quer seja por um projeto de lei junto à Câmara, isso é perfeitamente possível, desde que eu tenha um lastro orçamentário e financeiro para fazer a contrapartida. Vou dar um exemplo numérico, aproveitando o que falei para o senhor. Eventualmente eu posso tirar recurso do fundo municipal, do fundo de pagamento por serviços ambientais, que, como comentei, tem 615 mil, e migrar para o fundo de meio ambiente, que foi a pergunta específica que o senhor fez. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Vereadora Rose. Aproveitando a fala do Euclides, na unidade executora do anexo 6, Fundo de Pagamentos por Serviços Ambientais, o PSA, está na página 67. Nós temos aqui uma projeção de 615 mil. Nós sabemos que o fundo, nesse caso, não é a fonte não é o Tesouro, a fonte é a Sabesp, né? Onde do seu faturamento da tarifa de água, ela tem que repassar 4% para a prefeitura, desses 4%, 1% é para esse fundo. E aí, tendo uma receita fixa, contínua,
de contrato e, consequentemente, os valores, seria o 1%, é esse o valor? Eu preciso fazer Tendo em vista as arrecadações dos últimos anos? Eu preciso só fazer um reparo, né? Quando a senhora fala que esse recurso não é do Tesouro, na realidade ele é um recurso do Tesouro. A origem. A origem vem do contrato que se tem mantido entre a Prefeitura e a Sabesp. A distribuição desse recurso que entraria para o Tesouro Municipal, parte dele vai para o PSA. Então, não é correto a gente dizer que esse recurso não é correto nós dizermos que esse não é um recurso do Tesouro. Ele é um recurso do Tesouro que tem origem o contrato com a Sabesp e é distribuído na proporção de 1% para o PSA e o restante, que são... Está na função 17, saneamento? Exato, para a questão pluvial, exatamente. Então, esse é um reparo que é importante fazer. Seria os outros 3% estaria na unidade executora do Departamento de Limpeza Pública, na função de governo 17, na subfunção 512, saneamento básico urbano? E ali tem um valor de 12 milhões e 60 mil? Seria os 3%? Os 3% do... Entendendo que, considerando que a função de governo é saneamento, mas também tem outra função de governo de saneamento. Vou voltar na questão da senhora, então, só para responder o que a senhora fez de pergunta. Que é obras de saneamento, 1.975.000. Então, são duas na função de saneamento. Dentro da rubrica 17.512.0012.2026, que é a manutenção de obras e serviços municipais, existe um montante de 12 milhões e 60 mil reais. Parte dos 3% está aqui. Os 12 é a totalidade dos 3%? Não. Ele é complementado com recursos do Tesouro, que não tem origem no contrato da Sabesp. Lembrando que aqui é a visão orçamentária, não financeira, né? Então, estaria nessa unidade executora do Departamento de Limpeza Pública? Ou no Departamento de Obras e Serviços Municipais? Departamento de Obras. Porque daí o valor está mais próximo. 021202, né? Função 17 e subfunção 512, essa rubrica. 1.975.000. Acho que então aí seria os 3% e o outro 1%. Mais a contrapartida do município. Mais a contrapartida do município? Certo. E 1% seria esses 615 mil. Do PSA. Entendi. Secretário, a interferência financeira dos 13 milhões que o senhor falou está lá no riscos e providências do anexo, que o senhor disse para não levar tanto em consideração. E, no entanto, os 21.732.000 também em reserva de contingência, como que o senhor justifica esse recurso, essa dotação, se não está nos riscos? Como que vai discriminar na LOA, por exemplo, essa projeção de 21.732.000 em reserva de contingência, se não está nos riscos e providências? Eu fico com essa dúvida. E também, ainda não ficou claro para mim, lá no artigo 16, aonde... no inciso 3º, que coloca que a reserva de contingência seria 1% da receita corrente líquida. E aí o valor não seria esses que estão projetados. Rose, ali nesse artigo 16, você vai ver o inciso 4, ele coloca que é a parte da interferência financeira, como nós não temos onde alocar. O que é a interferência financeira? A interferência financeira são aqueles aposentados, os primeiros estatutários, que é obrigação do município pagar, não é obrigação do Botuprev fazer esse pagamento. O que acontece? Se a gente mantém folha de pagamento de aposentado na prefeitura e também tem folha de pagamento de aposentados no Botuprev,
A Secretaria de Tesouro Nacional criou essa denominação interferência financeira, que nada mais é do que o extra-orçamentário. Então, nós transferimos o dinheiro para o Botuprev, e o Botuprev faz o pagamento, a folha de todos os aposentados sai pelo Botuprev. Essa que é a interferência financeira. O que acontece nesse 1%, a lei de responsabilidade coloca que deve ser feita a reserva de contingência, é uma previsão, o que a gente pode acreditar que vai acontecer uma calamidade pública no município, e você não tem, e não é específico de uma secretaria. Não é de obras, não é da Defesa Civil, todas as secretarias estão envolvidas. Então você anexa, você supõe ali, estima um valor que pode ser necessário. Esse valor hoje, só ele é de R$300 mil. Ele está dentro de 1%. O que acontece? Nós conversamos um tempo atrás isso com o tribunal, falou o que nós vamos fazer então com a interferência financeira? Aonde a gente aloca a interferência financeira? Ele falou, olha, você tem duas opções, ou você coloca dentro da reserva de contingência, ou você vai ter que alocar essa interferência financeira aonde esse aposentado ele trabalhava inicialmente. Senão nós teríamos que ter daí interferência financeira em todas as secretarias da prefeitura para transferir. Fica meio inviável trabalhar dessa forma contábil. Então, mesmo que veladamente, o tribunal permitiu que a gente jogasse ou alocasse essa diferença na reserva de contingência. Por isso que nós a colocamos ali no inciso 4º do anexo 16, essa possibilidade, juntamente com a reserva de contingência, vai ser alocado a interferência financeira. Porque senão é inviável contabilmente você ficar alocando. É a mesma coisa num comparativo, numa analogia com Vale Alimentação. Vale Alimentação tem em todas as secretarias. Por que eu vou ter Vale Alimentação em todas as secretarias? Eu anexo isso onde? No encargo geral do município. Com a exceção de educação e saúde. Vocês colocaram isso mais claro. Isso. É por esse motivo. Por isso que fica até 1% da receita corrente líquida do exercício anterior, dá menos os R$300 mil, únicos, exclusivos para a reserva de contingência, ele está dentro desse 1%. E nós temos que arranjar algum local contábil. Então não existe. Não existe, nós não conseguimos localizar nenhum, conversando com outras prefeituras, em cursos, aonde você aloca essa interferência financeira. Então nós resolvemos alocar ela ali junto com a reserva de contingência. Certo? E a reserva de contingência, ela é intimamente ligada com os riscos fiscais. Aí foi um outro questionamento que nós fizemos no tribunal. E como que fica essa história de a hora que o tribunal cruzar? Ele falou, se você coloca na reserva de contingência que você tem 13 milhões, como que você não tem 13 milhões lá nos riscos fiscais? Sim. Então isso não tem uma definição que a gente possa. Então foi uma ideia nossa que nós vimos de outras cidades que acabaram praticando dessa forma. Porque não existe aonde você alocar. A forma que nós entendemos inviável é você colocar isso em cada secretaria. E é importante que seja conciliado o número aqui. Nós estamos comentando números aqui porque tratamos o projeto há algum tempo. Então, para que fique claro, o montante que nós temos de reserva, que é os 300 mil que o Guilherme comentou, somados aos 700 mil da Câmara, que é a interferência financeira dos aposentados de vocês, e aos 12 milhões da nossa interferência financeira, a nossa que eu falo é Prefeitura Executivo. Esse montante são os 13 milhões, que a senhora encontra no programa 9999. Qual que é a diferença dos 13 milhões para os 34 milhões 732? Os 21.732, que é a reserva de contingência da Botuprev. É assim que esses números são combinados. Aí vou voltar para os 13 milhões. Qual que é o total do anexo de risco fiscal? 13 milhões de reais, que se concilia com essa informação que eu acabei de dispor para a senhora. Só um minutinho, vereadora Rose. Só para me passar para o Euclides, por gentileza. Acho que o Guilherme ia falar, não ia falar, Guilherme? Só complementando o que você colocou dos 21 milhões, o que é que acontece? A nomenclatura pode não ser correta para o Botuprev de reserva de contingência. Nós encontramos algumas prefeituras que colocam reserva atuarial. O que é isso? Os 51 milhões que o Botuprev arrecada é a contribuição, as retenções que é feita dos funcionários, a contribuição patronal da prefeitura, mais o aporte. Esse dá um montante de 51 milhões. Deduzido as despesas que o Botuprev nos passou, que é em torno de 29 milhões, essa diferença é os 21 milhões. Esses 21 milhões, ele tem que ser contabilizado em algum lugar, ele tem que ficar claro no orçamento. O único local que nós encontramos para deixar claro no orçamento é a reserva de contingência.
Certo? Então não tem onde colocar, ou nós teríamos que colocar como manutenção do Botuprev, 51 milhões de gasto com o Botuprev. Falou, mas você não gasta 51 milhões no ano. Ele falou, tem os 29 de gasto, menos os 51 de receita, menos os 29 de despesa, essa diferença é os 21 milhões. Então nós colocamos a reserva de contingência, porque também não existe na literatura algum lugar que diga, o que você faz? O que eu encontrei em algumas cidades é que eles mudaram, falou, não colocam mais a nomenclatura reserva de contingência, sim reserva atuarial, mas que no final, contabilmente, orçamentariamente, é a mesma coisa. Euclides, por gentileza. A minha pergunta seria lá no início, com relação ao valor total do orçamento. Fazendo as perguntas, como eu falei, estou num processo de aprendizagem de orçamento. Quando se fala em planejamento de qualquer coisa, existem duas possibilidades. Você planeja para atingir um objetivo, se aproximar mais do objetivo que você pretende. Se você erra ou para mais ou erra para menos, o planejamento denota que não foi bem executado. Por exemplo, se eu tenho uma casa que é 100 mil reais, consigo fazer a casa por 70 mil, opa, foi excelente, economizou 30 mil, mas a nível de planejamento está errado. E se a casa ficou em 130 mil, errei também, né? A questão é por que o planejamento, teve um excesso de arrecadação do ano passado para esse, que o valor total, eu não sei separar financeiro ou contábil, vamos dizer, o valor que a prefeitura mexeu com o dinheiro é próximo do valor, bem maior do que o valor que é o inicial desse ano. Foi usado o NPC, correção de inflação, o crescimento vegetal. Como que se compõe esse índice? Que faça com que esse número seja mais próximo possível da realidade. Por quê? Porque quando você escuta falar assim, teve excesso de arrecadação, vocês não têm noção o que as pessoas falam. Fala assim, numa crise dessa, fala assim, aí para onde está o nosso dinheiro? A prefeitura. Porque ela está arrecadando mais do que ela... Eu estou falando pergunta porque é importante esclarecer como que isso ocasiona esse excesso de arrecadação numa crise dessa. A inflação é baixa, o crescimento é recessão, é crescimento de 0,1%, mas a nível do planejamento dá mais de 10%, vamos dizer, excesso de arrecadação. Os números que eu estou falando, eu estou colocando na situação. Os números vocês talvez não levem em conta porque eu não tenho tão detalhado. E voltando na minha pergunta anterior, esse projeto, essa audiência não comporta emenda de vereador, seria isso? Eu estou voltando à questão do Fundo Municipal do Meio Ambiente lá. Ela comporta pedido de emenda? Eu vou responder então de trás para frente. Tá. Ela comportaria, só que a data para a colocação, enfim, a propositura de emenda, ela já foi vencida. Então não existe mais para esse processo ou para esse projeto a possibilidade de emenda, porque essa data já está vencida durante todo esse trâmite que aconteceu na Câmara. Em relação à primeira pergunta, ou à primeira colocação do senhor, eu diria, talvez quem tem essa resposta ainda não apareceu nessa humanidade, porque o que a gente faz é o seguinte, qual que é a diferença entre uma projeção e um chute? As premissas que são determinadas. Vamos tratar do ponto de vista de calendário. Essa LDO, o vereador Zé Fernandes comentou, ela foi protocolada nessa Casa de Leis no mês de junho, se eu não estou enganado. Foi antes do recesso parlamentar. Para que a gente pudesse montar esse projeto e encaminhá-lo para a Câmara no final do mês de junho, dia 28, pelo que eu estou vendo, nós tivemos aí um período grande de coleta de informações, etc. Então a gente começou a trabalhar esse projeto na Prefeitura em meados de março, efetivamente, meados de abril. Nós estamos falando quase que de 12 meses de projeção de uma situação que quem sabe o que vai efetivamente acontecer. Nós adotamos premissas. Quais são as premissas que a gente usa? As mais convencionais de mercado. Então existem indicadores inflacionários, como o senhor colocou alguns, INPC, IPCA, IGPM, etc. Existem fontes desses indicadores. No nosso caso específico, nós optamos por trabalhar com a fonte, o relatório Focus do Banco Central, que no nosso entendimento concentra a visão mais próxima da realidade que se tem.
E dentro desses indicadores a gente usa projeções de IPCA para alguns índices, de INPC para aquelas questões que são relacionadas à folha, etc. Essa é a grande diferença da projeção e do chute. É o que a gente teve de material, tanto intelectual quanto de fonte de informação, para fazer as projeções. Por que acontecem os excessos de arrecadação, ou os déficits de arrecadação, ou as movimentações orçamentárias? Porque alguma dessas premissas não se comportou como efetivamente a gente imaginava que se comportaria. Vamos pegar esse exemplo do ano de 2019. Se nós voltarmos ao ano de 2018, a base média de projeção do nosso orçamento para 19 foi de 4%. Por que eu falo base média? Porque, como eu disse, cada projeção leva em conta um índice, etc, etc. Mas a média do nosso orçamento de 18 para 19, que é o que está correndo, cresceu 4%. A nossa data base para dissídio é maio. Coincidência do destino, no mês de maio de 2019, foi o pico do índice do INPC. Prova disso que o nosso dissídio para os funcionários públicos foi de 5,1%, porque o INPC, apurado naquela data, foi de 5,07%. Só nesse meu exemplo sobre folha de pagamento, o orçamento já descolou, percentualmente falando, em 1,7%. Ou a variação que aconteceu. Então, sendo muito objetivo para a pergunta do senhor, o que a gente tenta nessas análises, nessas discussões, é encontrar um melhor indicador, um melhor cenário para o que vai acontecer em 2020. Mas vamos pegar o que eu respondi anteriormente. De hoje até o final do ano existem reformas previdenciárias, reformas tributárias, criações ou não de novos impostos que estão na mídia aí durante essa semana. Tudo isso vai modificar completamente as projeções. O comportamento econômico do país, que é uma montanha-russa nesses últimos meses, o comportamento econômico do mundo inteiro. Então, a gente tenta errar o mínimo possível. O que nos cabe como executivos, ou como representantes do executivo? Fazer esse acompanhamento o mais próximo possível de como que está acontecendo a efetivação do orçamento vis-à-vis aquilo que a gente fez de projeção e ir fazendo os ajustes de rota. Se é sobra de orçamento, se é o excesso de arrecadação, é encontrar uma forma e critérios de fazer a priorização. Isso a gente faz periodicamente com o prefeito e todos os secretários. Se é falta de arrecadação, é encontrar as formas que vão financiar essa falta, com o prefeito e com os secretários. Em alguns casos, como disse, isso é estendido para a Câmara Municipal, através de projetos de lei. Em outros casos, a gente faz através dessa movimentação legal orçamentária. Rapidamente, só... Concluir, fazendo favor, Cris. O índice de crescimento vegetativo da cidade entra no cômputo inicial junto com inflação, juro, tudo isso, nesse índice que você colocou que foi de 4% a média? Ele entra também, porque um dos reflexos diretos que se tem da população é o nosso repasse federal do FPM. Nos próximos anos, pelas faixas que o FPM trabalha, o nosso crescimento populacional anual, se comportar da forma como vem se comportando, uma mudança muito drástica de comportamento do FPM ainda está no longo prazo. Só que ele aconteceu no ano passado, e foi uma das explicações que eu fiz aqui no ano passado para os senhores. Vocês vão se lembrar de que eu comentei que a nossa mudança populacional apurada em 18 nos colocou num novo patamar em 19, e o orçamento de 19, que foi aprovado em 18, tanto a LDO quanto o LOA, previa esse aumento. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Vereadora Rose, queria agradecer a presença da Silvia, funcionária da Unesp, agora com direito à aposentadoria, né, Silvia? Aproveitar bem, muito obrigado pela sua visita. O Sargento Laudo convidou ela para conhecer a Câmara, eu também convidei ela a estar aqui presente. Obrigado. Vereadora Rose. Secretário, no documento que eu mandei para vocês, das diferenças de valores do que foi apresentado na audiência pública, que o orçamento para 2020 seriam de 416 milhões 655, então essa seria a receita total. Analisando aqui o anexo de metas fiscais, na página 2 aqui, então aí vocês corrigiram, porque lá no projeto inicialmente protocolado era 435 milhões, falando em valores corrente.
e depois valores constantes. Daí vocês explicam o que é valor corrente e valor constante. Mas falando do valor corrente, aqui na coluna para o ano de 2020, então receita total 416 milhões, as receitas primárias 414 milhões 085 e 500, e a despesa total bate com a receita total. E a despesa primária, 414 milhões 655, que não bate com a receita primária. Aí nós vemos um resultado primário negativo de R$ 569.500, ou seja, R$500 mil. O que a gente, assim, entende, né, que receita primária e despesa primária, quando ela está positiva, você paga-se juros, por exemplo, né, e quando está negativa, você aumenta a dívida do município. Então, aí você vê o resultado nominal com um negativo de R$2 milhões. Eu gostaria que vocês explicassem isso. As receitas primárias não pagam as despesas primárias, ficamos no negativo, R$500 mil, resultado nominal R$2 milhões, que na verdade é a diferença, né, do resultado primário, e aí o que se paga de juros. E depois vem a dívida consolidada, R$22.927.000, e depois a dívida consolidada líquida, de R$37.442.277. Então, se o nosso resultado primário, com o resultado nominal negativo, nós não estamos pagando a dívida está aumentando. Uma consideração antes da palavra do Guilherme. Só para fazer um reparo na colocação da senhora, os 416 milhões não é o orçamento total. Ele é o orçamento total líquido de Fundeb, só para que não tenha essa confusão para quem nos escuta. A grande explicação... Isso quer dizer extrair do Fundeb, seria maior? Já descontado. O orçamento bruto... Tá. Deixa eu pegar o número aqui, eu passo o número exato para... É porque nas apresentações não foi colocado isso. Foi, na apresentação da LOA e da LDO, a gente fez uma ressalva dizendo o seguinte, ó, slide 3 da apresentação feita na semana passada. O orçamento bruto projetado, ele é de 456 milhões e 13 mil reais. Esse é o bruto total. O orçamento que a gente tem em todos esses materiais, ele já está líquido do desconto de Fundeb. 416.655. É só um reparo para que as pessoas não tenham a impressão que esse 416 sofrerá um novo débito de Fundeb. Isso não acontece. É que na LDO, na apresentação da audiência da LDO, não foi colocado isso em relação ao Fundeb. Não, todos os valores que a gente apresentou na LDO, por exemplo, slide 4. A observação do slide 4, ele diz, valores expressos em unidades de reais, líquido de Fundeb. Por exemplo, né? Então, essa é a questão, só queria fazer... Como a gente não sabe o valor do Fundeb, a gente não ia saber qual seria o total, né? Mas a colocação que eu disse foi o que eu falei. Nós estamos trabalhando aqui com o orçamento líquido de Fundeb. Voltando para a questão das receitas primárias. Por que dá essa diferença? Porque nesse instrumento, nas receitas primárias, que é o que o próprio nome diz, a gente não considera os resultados de aplicação financeira. A gente não pode fazer essa consideração. Então, quando a senhora vê esse resultado nominal, ou o resultado primário, menos 569 que a senhora colocou, é porque nesse instrumento não estão colocadas as despesas, ou enfim, as receitas, com as aplicações financeiras. E a dívida consolidada, dívida pública consolidada 22 milhões e dívida consolidada líquida, um está com sinal negativo, que é a líquida, e a consolidada, dívida pública consolidada 22 milhões, né? Explicar isso e o que é valor corrente em relação a valor constante.
Tá. A dívida pública é retrato fiel da nossa projeção, da nossa apuração contábil. Então aqui é só um lançamento contábil da disposição que a gente tem em dívida. Eu não tenho aqui, nesse momento, para essa audiência, o detalhamento do que está consolidado ou contabilizado nessa dívida pública. A diferença em relação ao valor corrente ou valor constante o valor constante é como se o nosso orçamento tivesse um comportamento uniforme ao longo do ano. Se por um passe de mágica, o que a gente projeta aqui em todas as peças é o consolidado anual. Quando a senhora vai na visão consolidada anual, a visão 416 ela é exata porque ela é precisa. Quando a gente pega a projeção do valor constante, é como se o nosso orçamento tivesse um comportamento linear ao longo do ano e não sofresse efeito de inflação. Por isso que esses números são diferentes. Mas voltando à questão do seu Euclides da plateia, é uma consideração que ela é mais uma informação complementar do que a realidade propriamente dita, porque o comportamento não será uniforme e ele sofrerá o efeito inflacionário. Aí volta a questão que expliquei para o senhor. Qual que é a projeção da Focus para o ano que vem de inflação? Deixa eu ver se eu tenho aqui no material. 4%, se eu não estou enganado. Se eu pegar, por exemplo, o IPCA. Projeção para 2020 pelo IPCA como índice, 4%. Projeção para o IGPM, outro índice inflacionário, 4%. Então, esse valor nominal que está apresentado aqui não sofre o efeito dessa projeção. A inflação será 4%? Se nós pegarmos o comportamento do INPC, por exemplo, que mencionei, ele está uma parábola perfeita. Ele veio subindo ao longo do começo do ano, chegou no pico do 5,07, que foi no nosso dissídio. Os servidores devem ter ficado contentes, porque pegaram um ponto máximo, e agora ele está caindo. E a dívida consolidada líquida? Só um minutinho antes da resposta. Só queria agradecer a presença da nossa secretária de Cultura, sempre atuante, fazendo um excelente trabalho. Obrigado, viu, Cristina? Cristina Cury. Faz, por gentileza, a vereadora Rose. Tem a dívida pública consolidada de 22.927 e depois a dívida consolidada líquida, um valor menos 37.442.000. Não, para a ambas, diferença da líquida com a Não, para ambas, como eu falei, eu não tenho essa informação detalhada aqui, o que está contabilizado. Não fez parte dessa peça orçamentária. Posso, em momento oportuno, mandar para a senhora. Mas a diferença do líquido e consolidado? Não, eu não sei o que tem por trás de lançamento, por isso que eu não tenho como afirmar para a senhora essa disposição numérica. Eu preciso saber o que tem no nosso contábil. Tá. Ainda nesse anexo de metas fiscais, e aí o senhor, nas novas peças, o senhor colocou as fontes da projeção, que foi a pergunta do Euclides, e aí eu vejo aqui que inflação do valor corrente, o valor constante com base no IPCA, conseguida junto ao Banco Central e IBGE, a projeção do PIB, Produto Interno Bruto, do município, obtida junto à Fundação SEAD, até o ano de 2016, após foi utilizada a inflação projetada, e os valores coletados no portal da Transparência, Contas Públicas e Sistema SMAR APD. Aí, considerando aqui inflação, valor corrente, valor constante com base no IPCA, eu verifiquei que lá na lei, no projeto descritivo, onde se trata do reajuste salarial dos servidores, vocês alteraram o índice, que na LDO anteriores era IPCA. E aí vocês colocaram INPC agora. Se a inflação, se vocês tomam por base o IPCA, por que no reajuste dos servidores vocês alteraram para o INPC? Não, essa colocação da senhora não está correta. A metodologia que nós usamos para projeção orçamentária, como eu disse, levamos em consideração alguns índices inflacionários, entre eles o IPCA como um dos índices principais, e as referências salariais para efeito de dissídio, elas sempre foram e serão INPC. Mas nas LDOs anteriores colocava IPCA? Na nossa gestão, não, INPC. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho, acabou se encerrando. Eu tenho pergunta ainda. Só um minutinho, só para mim fazer uma observação, vereadora. A senhora vai fazer pergunta, eu vou deixar a senhora à vontade. Só para registrar que falta 27 minutos. Então eu gostaria de saber se mais algum vereador, antes da vereadora Rose. Vereadora Rose, fica à vontade. No anexo de metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, é uma dúvida, né? Se
se os 3 exercícios anteriores não se referem a 2018, 2017 e 2016. Porque vocês estão se referindo a 2019, e 2019 não fechou ainda o ano, né? Portanto, o orçamento. Não, as fixadas. É isso que eu ia falar. São fixadas. Fala, meu. Fixada não é executada. Certo. É o que foi fixado nos 3 exercícios anteriores. Por isso, então, nós pegamos 19, nós estamos tratando da LDO de 2020. Certo. Então é 19, 18 e 17. Tá, essa era uma Essa é uma dúvida. referência, é uma pergunta importante pelo seguinte, a nossa referência aqui, eu volto à questão do seu Euclides. Nossa referência aqui é 20. Nós estamos tratando a partir de 1º de janeiro de 2020. Por isso, quando a gente retorna 3 anos, 19, 18 e 17, como o Guilherme disse, fixadas e não executadas. E aí tem o percentual aqui de 4,65 de 2019 para 2020. De valores correntes e 6,87 de valores correntes. E é isso aí. Perfeito. Tá. Se eu estou entendendo o que a senhora quis dizer com esse 4,65, de novo, quando eu falo dos 4%, nós estamos tratando de pontos médios. Então, dentro Certo, da nossa... entendi, secretário. Mas eu faço Nesse questão de caso. deixar claro. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, ISS. Foi aplicado um índice de 4% linear para ele? Não. Como que nós tratamos? Isso é o anexo 12, slide 12 da apresentação que fiz de LDO. Qual foi a projeção que a gente fez? Nós pegamos a arrecadação até maio, então 5 meses de orçamento executado, e aí aplicamos 4% de IPCA sobre essa projeção. Então, esse 4% que eu falo em média, a senhora não concilia ele em lugar nenhum. Se a senhora fizer essa conta, em média 4%, mas quando a gente vai nos detalhes, os percentuais são maiores ou menores. A mesma questão acontece na visão das unidades orçamentárias. Se a senhora pegar a listagem das unidades orçamentárias, como fez, e pode usar a nossa apresentação, slide 10 da apresentação, os comportamentos não são todos 4%. Então você tem por exemplo, os encargos gerais do município, o arredondamento dele foi 5%. Eu percebi. A Secretaria de Participação Popular, 79%. Ah, mas por quê? Por conta daquela questão dos estagiários que já explicamos. A Secretaria de Negócios Jurídicos, menos 28%. Por quê? Por conta da questão do precatório que já explicamos. Então, o comportamento médio é 4%, mas individualizado não, os comportamentos são distintos. Certo. Na evolução do patrimônio líquido, na origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, então a gente verifica aqui que as receitas de capital com a alienação de ativos, bens móveis e imóveis, de 2018, 714 mil. E despesas executadas, não consta nada. Para que serve esse demonstrativo se referindo ao ano de 2018? E aí nós não temos de 2019, nem 2017, nem 2016. Rosa, esse item específico, o que acontece? São todas as alienações de imóveis que o município fez, bens móveis ou imóveis. Esse dinheiro, a alienação foi efetuada e o dinheiro está em banco. Toda alienação de bens móveis ou imóveis é capital. Ele só pode ser investido novamente em outra despesa de capital, principalmente no que se refere à educação e saúde, porque na época que eles foram utilizados, computaram para a aplicação dos 25% e nos 15%. Então, esse dinheiro continua em banco aplicado. Ele não foi utilizado ainda para nada. E quando ele for utilizado, ele só pode ser utilizado para a finalidade de outra despesa de capital. E só tentando aquele item que você colocou a respeito da dívida consolidada negativa, é pelo seguinte, o critério é o que nós temos em caixa menos o que nós temos de dívida, só que a dívida vem primeiro. Então, os 22 milhões de dívida menos o que nós temos em caixa, o negativo é positivo para a prefeitura. Se não tivesse negativo e tivesse um sinal só positivo ali, aí nós estávamos devendo. Então é a diferença entre eu tenho 100 milhões em caixa, menos 20 de dívida.
ele faz o contra o contrário. Eu falo, primeiro, 20 de dívida, menos 100 milhões em caixa para dar os 80. É só um exemplo, porque eu não tenho disponibilizado os valores aqui. A respeito da receita primária, o que ela é? A receita primária é aquela receita que é deduzida de todo o rendimento de aplicação. Por força de lei, todo o recurso financeiro do município, se ele não for gasto em 30 dias, ele tem que ser aplicado em algum ano, em poupança, no que seja. E a aplicação não entra na receita primária. E a despesa, aí a receita primária é essas receitas deduzido as aplicações e as despesas rendimentos. é a mesma coisa. É toda a nossa despesa deduzida aquele pagamento de juros. No nosso caso, o Desenvolve São Paulo, a amortização do pagamento do Desenvolve São Paulo. Então essa diferença, quando dá negativo, o que ele demonstra? Que ainda na formação da nossa receita, a gente precisa daquele dinheiro que está aplicado, que ele rende e faz parte da nossa, vira receita para a gente pagar as contas. Simplesmente é isso. O negativo não é que eles, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, nós temos. Ele ficou aplicado, ele rendeu e ele faz parte quando nós fazemos a nossa estimativa de receita, ele faz parte do cômputo para a gente pagar. Então hoje não dá para nós desprezarmos os rendimentos de aplicação. Eles fazem parte desse cômputo para nós pagarmos todas as nossas contas. Então, por isso que ele é negativo. Então hoje o rendimento é importante. Porque quando você deduz o rendimento de aplicação de todas as nossas contas, ele é muito maior do que nós temos na despesa deduzindo juros. Nós vamos pagar, por exemplo, 500 mil reais de despesa com juros no Desenvolve São Paulo, mas nós arrecadamos com aplicação 2 milhões. Então hoje o rendimento de aplicação é importante para o município e faz parte dessa receita. Por isso que ele fica como negativo lá. Mas isso não impacta em nada no pagamento, nós vamos deixar de pagar contas por causa disso. Tá. A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, que também é um dos demonstrativos das metas fiscais, vocês colocam aqui que tem uma previsão de 3 milhões de reais, uma margem de expansão da despesa, né? Então, que tipo de despesa se prevê com esses valores? A página 11 de vocês. É o último anexo depois que inicia o anexo 5. Aproveitando que está abrindo as páginas, aproveitar e agradecer ao nosso secretário sempre atuante Fábio Leite a transparência com os projetos que são encaminhados por esta casa. E as comissões dessa casa, com maior transparência também, dá os seus pareceres. Em especial a minha comissão de Orçamento, Contabilidade e Finanças, que tem como relator o vereador Paulo Renato, e o membro, o vereador Sargento Laudo. E eu, como presidente da comissão, sempre atento com a nossa diretora dessa casa, Silmara, pela atuação e responsabilidade que tem com o dever do nosso legislativo. Agradecer, Silmara, e aproveito a agradecer a todos os funcionários pelo empenho e dedicação com os vereadores desta casa. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Só um segundinho, a gente achamos o anexo aqui. Fique à vontade. Secretário Fábio Leite ou Guilherme. A respeito do anexo da margem de expansão de despesas obrigatórias, o que ele é? A área contábil, né, o contador, ele faz um levantamento deduzindo todas aquelas, os convênios. Possibilidade do governo federal estadual nos passar algum recurso para posto de saúde, para escola, o que seja, ele deduz, ele faz uma estimativa. Ele faz uma estimativa de que, deduzido tudo isso, a nossa receita tende a ter um crescimento anual de 2 milhões de reais. É muito mais do que isso, mas é uma margem segura, é a estimativa que ele fez para isso. Esses 2 milhões de crescimento anual, acrescido de uma previsão de redução de despesa de 1 milhão todo ano, dá essa margem de 3 milhões. O que é essa margem? É uma margem de segurança que o município teria para aumentar as suas despesas.
Ele tem 3 milhões. É muito mais do que isso. É feito com o pé no chão. Ele faz esse cálculo, é estimativo. Não vou dizer que é uma bola de cristal, ele faz o cálculo dele, ele chega a essa conclusão, de que nós teremos um crescimento anual de 2 milhões e uma previsão de redução de despesa anual de 1 milhão. A soma desse aumento de receita com a diminuição da despesa, 3 milhões, é a margem que a gente teria de expansão. Mas a nossa é muito maior a margem de expansão do que isso. Mas é mais técnico, é mais teórico, é mais uma estimativa. Entendi. Do que, tá bom, a prática. Agora, secretário, o senhor disse que a receita total que está aqui no anexo de metas fiscais de 416 milhões é líquido de Fundeb. E aí o senhor disse que o total foi 456 milhões 013 mil reais. Fazendo a conta da diferença, 39 milhões 351, a projeção de Fundeb para 2020? Do débito de Fundeb. O desconto que as nossas arrecadações terão, nós receberemos líquido do desconto de Fundeb, essa diferença de 30 e poucos milhões de reais. A previsão do Fundeb para esse ano de 19, por exemplo, no nosso orçamento, salvo engano, era 62 milhões. O que foi projetado pelo FNDE, estou falando de 19, 64. Certo. E o projeto de acesso à arrecadação que a senhora tem tramitando na casa, ele projeta algo em torno de 67 ou 68 milhões. Isso nós estamos falando efetivamente de recursos que estarão disponíveis. Aqui não, aqui é o débito. Entendi. A última pergunta. O sistema Aldesp, que após aprovada a LDO, vocês vão ter que remeter ao Tribunal de Contas. Essas tabelas, essas planilhas são feitas com base na orientação do Tribunal de Contas. Quem faz a gestão do sistema é a nova empresa que foi substituída pela Consiste? Contrário. Ou é a Consiste? A Smara PD substituiu a Consiste. Isso, foi essa a pergunta. Que a senhora falou substituída pela Consiste, não. Consiste é antiga. Que foi substituiu a Consiste. Então tá, então a nova empresa que faz a gestão do sistema Aldesp, que encaminha isso, é a que substituiu a Consiste. Tá bom, era só isso. A realidade, complementando a resposta, ela não faz só isso. A licitação que nós fizemos, o sistema Smara PD, é agora o sistema gerencial de gestão da prefeitura como um todo. Então ele é aplicado desde o RH até o financeiro, o tributário, o orçamentário. Descarregar as informações na Aldesp é simplesmente um dos serviços que esse sistema fará. E o erro que aconteceu dessas planilhas virem faltando foi erro do sistema? Não, se a gente tiver que caçar um culpado para os erros, pode atribuir a mim toda essa responsabilidade. A equipe de servidores da Fazenda... Não, porque sistema, a gente trabalha com sistema, sabe? Se colocou no anexo 6, tinha que bater, não é? Vereadora, o responsável pela equipe da Fazenda, da equipe de governo da Prefeitura de Botucatu, sou eu. Então, se teve algum erro de algum servidor, do sistema que nós contratamos, do processo que nós implantamos, o único responsável que tem sobre isso sou eu. Então, e o que me deixa tranquilo em falar isso é que nada do que foi feito tem dolo. Tudo o que foi feito, o que é necessário de correção, elas foram aplicadas. Se existirão outras correções a serem feitas, nós faremos. Se precisar fazer mais audiências públicas, nós faremos. Mas se nós precisamos identificar um culpado, Fábio Vieira de Souza Leite, secretário de Governo de Botucatu. Agradecer. Obrigada, secretário. Antes de encerrar, gostaria de considerações... Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leandro, pela paciência dos esclarecimentos. Aproveitar considerações do meu companheiro, vereador Sargento Laudo, que faz parte da comissão. Em seguida, o vereador também gostaria que Vossa Excelência, consideração que é relator da Comissão de Orçamentos e Finanças. Boa noite a todos. Queria agradecer a paciência do público, as pessoas que nos acompanham nos seus lares. Queria agradecer aqui nomeando o Fábio Leite, secretário de Governo, o Guilherme, secretário adjunto da Fazenda, o Leandro, diretor do Departamento de Orçamento. Mais uma vez, secretário, eu fico, cada vez que o tempo passa e cada audiência que a gente participa, eu te admiro mais ainda, viu? Pelo trabalho, pela transparência. E o senhor disse tudo, aqui nesse governo não tem dolo. Se acontece alguma coisa que é fator do ser humano,
Então quero agradecer também a presença da Cris Cury hoje aqui, e todos os senhores. O Euclides usou a palavra, também tirou as suas dúvidas, né, Euclides? Mas tem algumas coisas que a gente tem que ser técnico em contabilidade, né? Não dá para entender tudo numa audiência pública. E é por isso que eu faço esse exercício, vou lá junto com o Fábio, discuto, e aí eu chego aqui, estou quase que sanado com as minhas dúvidas. Obrigado, viu, Fábio, e a sua equipe, uma boa noite. Presidente, obrigado. Trigo, obrigado. Paulo Renato, obrigado. Vereadora Rosiello, muito obrigado pela participação. E o meu presidente das conduções dos trabalhos aqui, José Fernandes. Por gentileza, vereador Paulo Renato. Presidente José Fernandes, quero cumprimentá-lo, também vereador Laudo, mais uma vez nosso secretário Fábio, o Guilherme, o Roma que está aqui, os vereadores, as pessoas que participaram. Certamente para o público de casa essa é uma audiência bastante maçante, né, mas necessária, mas é importante deixarmos aqui a mensagem para o público, nós que temos o dever de representá-los, que nós estamos satisfeitos com todas as explanações e, acima de tudo, quando os senhores tiram as dúvidas, não só aqui nesse momento da audiência pública, que é importante, mas o mais importante é, como o senhor Laudo falou, é o momento que cada vereador senta com o secretário ou com os técnicos que estão aqui e deixa os vereadores tranquilos, até porque quem deixa a Câmara e a Casa tranquila e a população é a forma como o prefeito Pardini e toda a sua equipe, na pessoa aqui do secretário Fábio, a transparência, a forma rápida que atende a Câmara, seja em qualquer assunto, não só na LDO que discutimos aqui, mas de qualquer assunto que tramita por essa casa, toda a equipe da Prefeitura sempre está à disposição através dos seus secretários. E aqui parabenizo aos servidores, né, que tem toda a responsabilidade aqui na pessoa do Guilherme e do Roma. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade e, acima de tudo, da capacidade que cada um dos senhores tem. E certamente os senhores deixam essa casa, né, muito tranquila pelas respostas e pela capacidade técnica de cada um. Agradeço mais uma vez todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Muito obrigado, presidente. Fábio Leite, por gentileza. Agradeço imensamente a oportunidade e me coloco mais uma vez à disposição. Boa noite a todos, um abraço. Para encerrar, quero agradecer mais uma vez, agradecer a nossa secretária de Cultura, a Cris Cury, agradecer também a ex-secretária da Educação, a Odila, a minha amiga Silvia, da Unesp, o Léo, que faz parte da pasta do Fábio Leite, meu amigo Euclides. Obrigado, viu, Euclides, pelas perguntas, as respostas que você obteve. Agradecer a vereadora Rose, sempre trabalhando, perguntando, isso é importante, a transparência. Vereador Trigo, agradecido pela sua presença. Meu presidente Carreira, obrigado pela a sua gestão, que está fazendo uma excelente, e obrigado pelo carinho com todos os companheiros vereadores, que sempre não foi diferente, né? Agradecer ao meu companheiro, o Leandro Romagnoli, meu companheiro, amigo, competente. O Guilherme, você e o Leandro são funcionários de carreira, então aí vieram aqui participar dessa audiência, falando de orçamento para o ano que vem. A transparência de vocês, a sabedoria de vocês, isso nos engrandece, nos ajuda a fazer um excelente trabalho com transparência. Fábio, quero te agradecer mais uma vez pela sua competência, pelos funcionários que você tem na sua pasta, que é uma responsabilidade muito grande, e esse carinho. Você nunca deixou nenhum vereador sem nenhuma resposta, você foi sempre transparente, como sempre foi, porque você está representando o nosso querido prefeito Mário Pardini com a transparência, porque dinheiro público, o dinheiro não é meu, é nosso, é da população, então tem que saber administrar o dinheiro. Essas perguntas que tem é para sanar dúvidas, isso é importante. Então eu projeto na próxima sessão de segunda-feira, que foi adiado, né? Foi adiado pela Rose, foi feito pedido vista, também pedi vista, eu, vereador Cula também pediu vista, por quê? Para entregar um projeto para os vereadores votar com tranquilidade, com transparência. E o vereador Laudo, que fez o último pedido de vista, vereador
líder do PP. Quero agradecer mais uma vez o carinho de Vossa Excelência com essa casa. E com a população que nos acompanhou à noite de hoje, muito obrigado. Tenha um excelente final de semana cheio de saúde e aquela competência de sempre. Um abraço, tamo junto.